relacionada no ciclo de polícia. Pode deixar fechado aí, que eu vou estar falando e vocês vão completar. Ordem de polícia. Se eu estou falando do poder de polícia, tenho que ter um amparo na lei. Então, a ordem de polícia, que é obrigatoriamente no início do ciclo, a ordem de polícia tem que ter amparo na lei. Eu não posso ter uma atividade da administração sem respaldo legal. A legalidade escrita, tudo aquilo que nós já vimos. Depois, quando eu falar de consentimento de polícia, foi aquela pergunta que os colegas fizeram antes do intervalo, sobre licença, sobre autorização. Quando eu falo de consentimento de polícia, quando a administração licencia, quando a administração autoriza, ela está o quê? Previamente consentindo. Então, o consentimento de polícia é onde está encaixado a licença, está encaixada a autorização. Você tem a licença, você tem a autorização. Mas será que você está cumprindo os termos da licença, os termos da autorização? Para verificar se está cumprindo conforme deveria, o que a administração tem que fazer? Fiscalizar. Então, a fiscalização é uma ideia comum que todo mundo tem mesmo. Fiscalizar se aquilo que foi licenciado, se foi autorizado, está sendo cumprido. Fiscalizei, está sendo cumprido, ok, beleza. Fiscalizei, não está sendo cumprido. O que eu tenho que fazer? Sanção de polícia. Então, esse é o ciclo. Começa na ordem de polícia, passa pelo consentimento, fiscaliza aquilo que consentiu, e se não estiver nos termos da lei, nos termos da autorização, nos termos da licença, funciona. Beleza? Entenderam, Marcelo? Não necessariamente. Nós vamos após terminar aqui, analisar a responsabilidade civil do Estado, nós podemos ser responsabilidade do Estado a partir do lado do polícia. A ordem de polícia está embasada na lei. É aqui que se inicia. A ordem de polícia é, digamos, o primeiro reflexo do ciclo. É onde eu dou um start. É a partir da ordem de polícia que o que antevê é a legalidade, que eu inicio o ciclo. Então, aproveitando essa pergunta, ordem de polícia e fiscalização, eu tenho que ter sempre. Dentro das 4 etapas do ciclo, a ordem e a fiscalização são sempre obrigatórias. Sabe por quê? Porque nem sempre você vai funcionar. E nem sempre você precisa licenciar e nem sempre você precisa autorizar. O que é a ordem de polícia? O poder de polícia é restritivo ou é ampliativo? Restritivo. Serviço público é ampliativo. Na ordem de polícia é o início da restrição. Que vai recair sobre bem ou atividade. Conforme o que? Conforme a lei. Entendeu? Então, é aqui que eu começo para só depois consentir ou não. Uma vez que consentiu, fiscaliza. Qual é o grande problema que nós temos hoje no Brasil? Não é só quanto ao consentir. É que aquilo que foi consentido depois tem fiscalização. Esse é o problema. E aí, se a fiscalização não estiver ou verificar que não está sendo cumprida de forma adequada, você sanciona. Então, esse ciclo aqui, só para que você compreenda o processo, as etapas que abrangem o poder de polícia. Então, o ciclo de polícia seria como se nós falássemos dessa ideia aqui, ó, de uma frequência lógica. Sabendo que a obrigatoriedade está na ordem e na fiscalização. Mais provável que vocês utilizem disso na fundamentação da peça do que propriamente nas perguntas. Tá bom? Encerramos, então, os ciclos, não?
Veja, dentro do consentimento nós temos a licença e a autorização. Quando a administração, ao analisar o caso concreto, consentir, como por exemplo, a atividade desenvolvida pelo particular, eu posso ter caso de licença ou caso de autorização. Feito isso, a administração tem automaticamente que realizar a fiscalização se aquilo que foi solicitado está sendo cumprido. Então, o consentimento nem sempre existe. Porque eu nem sempre estou diante do licença ou da autorização. Tá? Como ele não é obrigatório, eu só terei em alguns casos. Enquanto em primeiro e segundo eu tenho sempre. Eu não posso ter poder de polícia inteiro para uma lei. E se eu tenho poder de polícia, eu tenho automaticamente a obrigatoriedade da fiscalização. Entendeu? Pessoal, poder de polícia e administração pública indireta. A questão é controvérsia, a questão está longe de ser pacífica, e nós temos que entender, então, a posição majoritária e a posição minoritária. O poder de polícia não é restritivo. O poder de polícia não é, digamos, um Estado freando, limitando, sancionando o particular. Agora está o problema. A administração pública direta, os entes políticos, União, Estados-membros, Federal e municípios. Não é aqui que está o problema. Está do outro lado. A administração pública indireta. Autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresa pública. O problema está nas duas últimas, que elas são sempre pessoas jurídicas de direito privado. Qual é a discussão? Eu posso ter poder de polícia como uma pessoa jurídica de direito privado? Essa é a pergunta. Poder de polícia e pessoa jurídica de direito privado. Eu posso transferir poder de polícia para o particular? Corrente majoritária, não. Poder de polícia é exclusivo do Estado. A ideia do ius puniendi é do Estado, não é do particular. Tá bom? Então, posição majoritária, não. Poder de polícia é do Estado. Ius puniendi. Posição minoritária. Não, é o contrário, né? Posição minoritária permite a transferência do poder de polícia ao particular. Caiu no exame da ordem, não há a transferência. Temos com a majoritária. Bom, o poder de polícia não dá com o particular a possibilidade de sancionar o próprio particular. Caso concreto, como isso pode ser cobrado? Qual é a diferença quanto ao capital de uma empresa pública e de uma sociedade de economia mista? Empresa pública 100%, o capital estatal, sociedade de economia mista, a maior parte do capital estatal e a outra parte, por óbvio, privada. Já pensou uma sociedade de economia mista com o poder de polícia? Não dá. Como é que eu vou, então, permitir que o particular tenha a possibilidade de sancionar o particular? Então, nós já temos decisões nos tribunais de justiça que impossibilitam o poder de polícia na mão do particular. Por isso, se cobrarem isso de vocês, fiquem com a posição majoritária. Não há transferência. Nada impede de se fazer uma ressalva, que há corrente minoritária defendendo o contrário. Mas fica com a posição majoritária, tá bom? Se a natureza for de direito privado, o problema é instaurar igual. Não importa o que. Tá? Porque eu não posso ter, para a corrente majoritária, você é particular sancionando o outro particular. Tá bom? As empresas de organização de trânsito, de fluxo, estão constituídas com as pessoas de direito privado e estão aplicando multas de trânsito. O que aconteceu? Em Minas já teve decisão assim, Paraná já teve decisão assim. Não há possibilidade dessas empresas de direito privado aplicarem multas. Quem tem que aplicar multa, então?
batalhão de trânsito. O Estado, não a empresa privada. Entendeu? Isso já está em Minas, classificado pelo Paraná também no sentido absoluto. Vamos aguardar como é que será o posicionamento dos tribunais superiores. Mas toda a matéria vai seguir essa linha. O que os Estados fizeram? Mudaram a natureza jurídica para se adequar e aí exercer o início do cliente. Matamos então o poder de polícia. Poder de administração, sabendo que o poder de polícia é o mais importante para a prova. Próximo ponto, que não cai não, tá? Despeja na prova. Então você já pode estudar numa sessão que já mata aqui. Responsabilidade civil do Estado, também chamada de responsabilidade extracontratual do Estado. Responsabilidade civil do Estado, responsabilidade extracontratual do Estado. Vamos lá, a ponto importantíssimo. Responsabilidade civil do Estado. Olha só, primeiro aspecto, ainda enquanto introdução, são as esferas sancionatórias. Esferas sancionatórias. Por que eu estou dizendo de esferas sancionatórias? Porque eu tenho como regra 3. Quais são as 3? Vamos lá? Nós podemos ter uma sanção penal, nós podemos ter uma sanção administrativa e podemos ter uma sanção civil. E ainda temos, a depender do caso, a possibilidade da sanção com reflexo político, não é? Veja lá a questão da lei de propriedade. Então, nas esferas sancionatórias, a que nos interessa é a esfera civil aqui. É essa que nos interessa. A partir da realização do dano, eu analiso outros elementos para verificar a indenização ou não. Entenderam? Então é isso que nós vamos estudar agora. É dano e indenização, basicamente. Antes de estudarmos propriamente os elementos, vamos verificar o aspecto histórico da responsabilidade civil. O histórico da responsabilidade civil do Estado. Histórico da responsabilidade civil do Estado. Nós temos 3 momentos fundamentais. Então, o primeiro momento, o segundo momento e o terceiro momento. Primeiro momento histórico, absolutismo. Quem era o Estado? O rei não era o representante de Deus na Terra? Era ou não era? Deus era? Deus não era. Se Deus não era, o rei, que é seu representante, também não era. Primeiro momento, teoria da irresponsabilidade. O Estado nunca errava. Nunca, absolutamente nunca. Porque o Estado causou dano. Não causou, o Estado não erra. O primeiro momento histórico, a teoria é da irresponsabilidade.